Olá, internautas! Sejam bem-vindos ao podcast Elas Conectam, que tem como objetivo conectar pessoas e empresas no Brasil e no mundo. Eu sou Evelyn Lopes. Eu sou Maria Cristina Gonçalves. E hoje vamos falar no podcast sobre empreendedorismo na educação, com o professor Almir Vicentini. Ele é vice-presidente do Conselho Municipal de Educação de São Caetano do Sul, coordenador de pós-graduação e gestor escolar e docência de ensino superior, professor, palestrante, escritor, assessor educacional do ESA e diretor do Externato São Caetano. Seja muito bem-vindo, Almir. Muito obrigado. Para mim é um prazer enorme estar com vocês, colaborando aí por um tema bastante importante, né, para os nossos jovens, e acho que não só para os jovens, para qualquer pessoa que está buscando aí um direcional para a sua vida. Então, para mim é muito gratificante realmente, repetindo, né, e tomara que a gente consiga trazer informações preciosas para aquelas que estão buscando alguma dúvida, que enfim, né? Que a gente possa somar e agregar. Eu sou suspeita porque eu atuo na área de educação, mas com treinamentos no segmento corporativo. E, assim, sou apaixonada e acho que realmente a educação muda e transforma as pessoas. Com certeza. Vamos ter aí um super bate-papo. Eu acho, Cris, que 30 minutos não vai ser suficiente. Não, nós vamos falar sobre o benefício de uma educação, né, empreendedora, e o Almir, ele tem uma bagagem muito grande, né? Então, eu acredito que vamos precisar que ele volte aqui outras vezes. Com certeza. Almir, a gente queria começar falando sobre o empreendedorismo na educação. A gente sabe que é um tema bem vasto, sabemos que temos aí as questões de MEC e tudo, mas o que a gente pode trazer inicialmente aos pais para que eles possam ter um direcionamento de como as escolas estão se preparando hoje com os jovens? Na realidade, assim, o que a família poderia ajudar muito, primeiro, não fazer interferências tão diretas, né? Que eu brinco que até antes de nós Olha aí, Cris, o puxão de orelha. Até antes de entrarmos um pouco no ar, que a gente brincava que existia a Santíssima Trindade, né? Exatamente. Que era medicina, engenharia e advocacia. Então, para as famílias, o aluno só se tornaria realizado se fosse numa profissão com estabilidade, que tivesse tudo bonitinho, tudo acertado no escritório. Isso não existe mais, né? Hoje o mercado faz com que o aluno busque soluções, a escola tem esta função de gerar criatividade, incentivar a criatividade, a resolução de problemas, fazer com que o aluno busque realmente aquela aptidão que ele tem, né? E a gente sabe hoje das inteligências múltiplas do Gardner. Uhum. Então, hoje, na minha época, né? Se eu fosse bom em língua portuguesa e matemática, eu era considerado um bom aluno. Hoje isso não é mais verdade, né? Você tem uma série de situações que você mede a capacidade cognitiva desse aluno através desses projetos que ele tem que desenvolver, e a gente mede a habilidade de cada um fornece a sua habilidade para chegar a um resultado comum. Perfeito. Esse é o desafio da escola hoje em dia, esse é o desafio do professor hoje em dia, né? Ele passa a ser, ou ele deixa de ser um senhor do saber, que é aquela pessoa que ia constrói junto. Ele ia para o Ágora lá e falava tudo, né? Repetia todos aqueles conteúdos que ele aprendeu na faculdade, e hoje não. Hoje ele desafia o aluno a buscar estas soluções. Isso é muito complexo, porque o professor não foi formado desta forma, ainda não é, né? Como você citou, eu trabalho na docência do ensino superior, então a gente sabe que os currículos ainda estão muito defasados, né, para se criar essa cultura, e a gente precisa fazer com que essa juventude realmente acredite que eles têm uma capacidade infinita de solucionar problemas. Eu vou dar um exemplo bem rápido de um programa que foi feito pelo Luciano Huck, né? Nosso ex-futuro presidente. Tá tentando. E na época foi interessante, porque ele foi na favela da Maré, no Rio de Janeiro, isso faz uns 4 anos mais ou menos, num programa que ele tinha, tem ainda, né? E essa menina, ela queria ser astronauta. Olha. Né? E ele, obviamente, com tudo aquele, enfim, né? Popularidade. Exatamente. Ele falou, a gente quer ir para NASA agora. Aí pegou o avião, tal, levou a menina para lá, ela foi lá da Amarela, tinha na época, se não me engano, 14 anos. Chegando lá, ele foi falar exatamente com a pessoa que era responsável
pela seleção dos astronautas, né? Ele falou assim, olha, essa pessoa, no último processo seletivo, nós temos 14 mil inscritos e foram selecionados 12 astronautas. Nossa! Né? Ele perguntou assim, mas qual é a exigência que a NASA tem para que uma pessoa seja aceita como astronauta? Né? E aí ele respondeu, falou, não é nenhuma qualificação muito específica, a pessoa tem que ter cognitividade, ele precisa ter resolução de problemas, ele precisa ser uma pessoa que tenha consciência da realidade, que tenha empatia, que tenha ética, porque a formação técnica é feita pela NASA. Se a pessoa não tiver estas qualificações, que são chamadas de socioemocionais, né, ela não tem condições de ir para o espaço, ficar 6 meses dentro de uma cabine com mais 8 pessoas. Perfeito. Porque se der algum problema de cima, eu não consigo abrir a porta e trazer ela de volta para a Terra. E se a gente traz isso para o empreendedorismo, ou se a gente traz isso para qualquer outro projeto que o aluno vai se preparar, de fato, se ele não tiver essas habilidades bem desenvolvidas, ele não consegue atuar. O mercado vai engolir isso, engolir, né? Exatamente. Ele vai ser, porque ele não vai lá para fazer 2 mais 2 é 4, né? Ele vai ficar engessado, ele vai ficar o preto no branco. Mesmo porque hoje nós temos essa tecnologia que antigamente nós decorávamos a tapoata, né? Cantávamos tudo, e hoje você tem tecnologia que te permite trazer esse conhecimento, né? Cris, o conhecimento hoje ele está disponível na internet. Sim. Né? Então você hoje entra em qualquer site, você tem a EDX, que são as melhores plataformas do mundo, que tem as melhores universidades, Harvard, MIT, tá tudo lá com conteúdo disponível para você acessar de graça. Anotem, internautas, para vocês acompanharem. É plataforma EDX, é muito assim, qualquer assunto que você queira de engenharia, o que você pensar está lá dentro para você disponibilizar. Mesmo aqui no Brasil, Mesmo no Brasil, também, várias. Brasil, nós temos várias plataformas gratuitas então, assim, também, basta a pessoa querer, né, buscar o conhecimento. Qual é a função da escola? Não é essa transmissão de conhecimento, só aí o aluno quiser, ele busca. É descobrir as qualidades. Descobrir como é que ele vai utilizar isso, né? Qual é a capacidade que ele tem de pesquisar um determinado assunto e chegar a uma determinada solução. Essa é a minha escola do sonho. Sim, descobrir as qualidades do aluno, sim, né? As aptidões que ele tem, né? Cada um tem para direcionar, né? Exatamente. Quer dizer, eu não posso fazer como era antigamente, né? E era no momento da era industrial, que eu tinha que fazer formação de pessoas que repetiam processos, porque o mundo naquele momento era dessa forma. Hoje não. Hoje não. E a gente pode traçar um comparativo no futebol com a técnica que o Tite utilizou com a seleção brasileira lá no início, porque antigamente realmente o futebol ele vinha de uma escala, é assim que se joga, e o Tite passou, né, ele como outros treinadores passaram a realmente a entender qual a melhor habilidade do seu jogador, não, esse aqui joga melhor dessa forma, esse de outra, e aproveitar, extrair o melhor deles para que chegasse realmente no resultado comum. Então, hoje você tem várias teorias DISC, enfim, né, atomistas e coisas do tipo, que normalmente quando você forma uma equipe, hoje, você pega o Google, Pinterest, qualquer uma dessas grandes empresas hoje, né, o próprio Musk também. Sim, que é um exemplo de empreendedorismo. Exatamente. Ele pega pessoas com características diferentes. Exato. Então um tem o alto D, outro tem o alto I, enfim, né? A teoria diz que eles utilizam muito. Para quê? Que essas pessoas consigam, entre elas, buscar soluções diferentes. E possam discutir soluções diferentes. Sim. Então isso é extremamente importante. Então, para você ser aceito dentro de um Google, por exemplo, não é só capacidade técnica. Você tem que passar por esses crivos para dizer, não, no meu grupo hoje, a sua personalidade não cabe neste momento. Por isso a mudança no currículo, né? No formato do currículo também. Quando você apresenta o currículo mudou totalmente. Não é como era no nosso tempo, né? Não, você põe lá, me formei isso, formei naquilo. As perguntas agora, que são do RH hoje são completamente diferentes. Sim. Acho que até o valor, eles dão mais valor para a parte comportamental até do que a técnica, porque como você disse, professor, a técnica você busca, a informação está na mão, né? Então você tem as plataformas, você tem os livros, você consegue hoje ser um autodidata. Mas a questão comportamental na solução de problemas ou como você vai se deparar com cada situação, realmente isso não tem, né? Não tem como, né? E como incluir o empreendedorismo na educação? Qual que hoje o que se faz, né?
infelizmente, o Brasil, né, quando se fala de educação, nada é muito levado a sério aqui, né? Bem sei, professor. Então, por exemplo, criou-se o chamado novo ensino médio, que foi uma tentativa realmente de alterar a estrutura curricular, né, para que ela fosse mais atrativa para o aluno do médio. E quando a gente fala de aluno no médio, eu não estou falando de escola particular, porque tem um diferencial, que estou falando de escola pública. Sim, né? Até sim. pelo fato de eu participar do Conselho Municipal, o índice de defasagem, de abandono na escola é altíssimo. Primeiro, o aluno ele precisa começar a trabalhar. O currículo não tem atração nenhuma. Né? Então, assim, repete-se a formação geral básica, que são aquelas disciplinas física, química, matemática, que o aluno não observa nenhuma utilidade para aquilo, né? E aí começou a se implantar os chamados itinerários formativos, que tinha geralmente a característica de fazer com que o aluno tentasse descobrir qual era o melhor caminho para ele. Né? E até porque ele está preocupado em trabalhar, em trazer Exatamente, renda. Era um momento de experiência para que ele observasse os campos, né, os campos de experiência, para saber qual que ele se encaixava melhor. E aí, o que aconteceu? Né? O governo não teve dinheiro para montar as estruturas, não tinha condições nenhuma de entregar esse projeto, e aí se suspendeu toda a implantação do ensino médio quando ainda estava na metade, para rediscutir como que vai ser esse ensino médio, e não está se chegando a conclusão nenhuma. Os alunos vão sair prejudicados. E os alunos vão saindo, entendeu? Prejudicados nessa situação. Porque... E é como assim, então agora, assim, como é que eu enxergo o empreendedorismo hoje dentro da escola? Eu começo a trabalhar em empreendedorismo lá na pré-escola. Perfeito. Sim. Porque são situações que a gente, por exemplo, a gente começou esse ano lá, especificamente no externato, os alunos da pré-escola, dos primeiros anos, né, do fundamental, os anos iniciais, vamos estudar, por exemplo, cidades. Eu não vou lá no livro mostrar a foto, não, eles foram para o laboratório de criatividade, montaram maquetes, como é que funciona. Como é que funciona essa maquete, o que significa a altura de um prédio. Você começa a estudar alguns conceitos que ele não precisa saber o que você está querendo fazer com ele ainda. Mas ele começa a enxergar, ele vai adquirindo isso e vai aprimorando cada vez mais, até chegar lá no final do médio, que ele já está construindo ponte de macarrão. Mas eu ia justamente colocar essa questão. Eu penso que colocarem o ensino médio, essas disciplinas, né, que eles colocaram eletivas, somente no ensino médio, realmente ficou complicado, porque a escola pública realmente não está preparada, e daí você tem uma diferença, né, na hora do vestibular. Com certeza. Acaba tendo uma diferença muito grande. Com certeza. Então, eu penso que deveria ser realmente desde a pré-escola, como é feito no externado, por isso que tem de uma forma geral, mudar o currículo. Outra mudança que eu pretendo para o externato é exatamente transformá-lo em escola de tempo integral. Sim, que seria... Porque o mundo hoje, nenhum país hoje que está nos primeiros lugares do PISA tem escola de 4 horas por dia. Não. E 4 horas e meia, 5 horas, isso não existe. Né? O mínimo que se fala hoje é a escola de 6 a 8 horas por dia. Né? Para que você trabalhe, além da formação geral básica, que quando eu falo FGB, aí é física, química, matemática, é o que as matérias básicas, né, do currículo. Aí você pega um currículo americano, por exemplo, ou finlandês, o que você tem no contraperíodo? Cidadania, programa de saúde, política. Você começa a discutir uma série de conceitos, maker, exatamente. Eu falo, né, que nós estamos vivendo um momento político muito complicado, né, muito conturbado. E as pessoas querem uma mudança, assim, momentânea, na hora. E eu falo que a mudança só se dá através da educação dos pequenos. Sim. Então, você tem que mudar a forma de comportamento, a forma de educação dos nossos pequenos, para você ver uma mudança daqui 10, 15, 20 anos. É aguçar o interesse deles, né? Eles saberem aquilo que eles estão buscando. Sim. Assim como eles estão buscando que, eu quero essa formação, quero trabalhar nesse projeto, ele tem que saber o que é melhor para a vida dele também. Perfeito. Né? Ele tem que estudar, ele tem que se aprimorar. Essa é a ideia, né? Para que você saiba exatamente, assim, eu sou de direita. O que é ser de direita? Porque muitas vezes não sabe. A gente brinca, ele lê a contracapa do livro e acha que é um especialista, né? Você se aprofundou no assunto, você sabe exatamente qual é a origem disso, que história que tem por trás disso. Aí, a partir do momento que você tem uma estrutura
forte, com você certeza. sente e defende o que você acredita que é certo. Claro, né? E até porque eu entendo que a partir do momento que a gente tenha uma formação, que as pessoas aprendam e saibam discutir a política, ela consiga fazer com que o político desempenhe o seu papel. Exatamente. Porque hoje muitas pessoas reclamam do político, mas elas também buscam o político para situações que não são... São de direito dela e, na verdade, ela vê como um uma favor, né? Um assistencialismo. Então, é aquela que ela questão, possa né? buscar realmente, Eu tenho uma pessoa no hospital que conhece um vereador e consegue o tratamento, vai ficar numa vaga que uma outra pessoa que não conhece um vereador, não conhece um político, tem o mesmo direito, está numa situação pior, vai para casa e vai morrer. É bem por isso. Mas só que essa pessoa aqui, a família inteira vai votar nele, né? Então, eu acho que é essa cultura que nós precisamos mudar. E ela não é momentânea. Ela vem da raiz, né? O brasileiro, na verdade, ele vota na pessoa. Exatamente, professor. A maioria das políticas votam no ideal, projeto, no ideal, né? Então, o americano, ele é republicano, ele é democrata. Quem vai estar lá, para ele é o que está vai defender os ideais. Exatamente. Muito bem. Professor, eu sei que o senhor teve uma experiência bem interessante com a Débora Nascimento. Para quem não sabe, a nossa atriz Débora Nascimento. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, porque muitos passaram. Olha, gente, Paloma Oliveira, Caio Castro, meninas que são apaixonadas, e a Débora Nascimento. Conta a sua experiência com eles. A Débora é interessante, ela estudou comigo aqui na Penha, em São Paulo, né? Ela é da Vila Matilde, da Penha. E quando ela era bem pequenininha, né, o tio dela, ela sempre foi bonita, foi uma pessoa destacada e tal, e ela recebeu uma proposta para ser modelo. E ela era muito tímida. Né? Olha, e a gente vê, a gente a vê como, né, ela era super muito tímida. expansiva. E ela começou a fazer uns testes, enfim, né? E acho que ela tinha, se não me falha a memória, 14 anos. Ela recebeu uma proposta de ir para o Japão, para ser modelo no Japão. E aí o tio me procurou e falou assim, pô, professor, o que eu faço, né? Porque ela tem uma proposta do Japão, mas assim, oficial, né? Nada daquelas enganação, né? Eu ia receber muito bem, inclusive. O que você acha que eu faço? Falou, você tem que deixar ela ir, porque esse é o momento dele aprendizado, porque ela nunca mais vai ter de ir novamente. Mas ela só tem 14 anos, mas ela está indo assistida. Ela tem uma cabeça muito boa, então ela foi do Japão, fez carreira, foi para Milão, aí ela deslanchou. Começou a empreender. Exatamente, ela começou ela começou a entender que aquilo que ela queria realmente, a formação, o tio apoiando, e essa é a importância da família, desse apoio, né, de buscar... Que faz toda a diferença, né, professor? A gente precisa ser feliz, na realidade. Né? Tem muitos jovens que eu conheço que foram por carreiras que o pai queria, porque o pai é dono de clínica, o pai é dono de banca de advogado, porque o pai é isso, o pai tem um hospital... E são extremamente tristes. Né? E querem sair daquela carreira e não têm condições. E a Débora acabou indo, virou atriz, enfim, né? E foi interessante que uma época ela foi para o Rio, para a Globo, e uma época no Rio de Janeiro eu estava no shopping, na Barra, né? E quando ela me viu, ela falou, tio! Aí tu não ficou lembrando, mas tio, assim, esse é o grande prazer do educador, né? Você ver um catatalzinho virar... Fica até emocionado, Fica né? mesmo. A gente fica... Eu já tive situações inúmeras de ex-alunos que me salvaram de situações... Meu pai, vou contar muito rapidamente. Meu pai fez uma cirurgia cardíaca muito séria no INCOR e pegou uma infecção muito violenta, e só não morreu porque a gente brinca que Deus estava meio distraído naquele momento. Né? Esqueceu, foi chamado por uma outra inteligência. Quando ele voltou, né? Bom, enfim, aí receitaram lá, ele ficou por um bom tempo na UTI, então receitaram um antibiótico para ele tomar, lá, descobriram que aquele antibiótico funcionava. Muito bem, né? Ficou lá, passou um tempo, recebeu alta. Aí o médico falou para mim assim, olha, eu lembro isso, era uma quinta-feira, eu vou te dar quatro remédios, né, 4 dragas para que você providencie, porque ele não pode parar, ele vai tomar durante 1 ano, 1 por dia. Sem problema, né? Saímos do hospital,
Parei na primeira farmácia e falei, preciso desse remédio. Eu falei, não tenho. Na segunda, não tenho. Aí até que a gente foi numa farmácia com um amigo da gente, ele falou assim, Almir, esse remédio custa $150 cada draga. Nossa! Faz a conta vezes 365 dias que eu tinha que comprar o remédio. Eu falei, isso aqui é italiano, não tem no Brasil. Você tem que mandar trazer. Nossa. Ninguém vai pôr isso na prateleira para tentar vender. E o que eu faço? Né? E olha que a gente tem assim, se a gente for traçar um parâmetro, a gente tem o SUS, se a gente comparar os Estados Unidos, o SUS realmente é funciona muito bem, é uma das poucas coisas que funciona. Exatamente, e a farmácia de alto custo, né? São remédios que você consegue encontrar e fazer... Bom, resumindo, para a gente não tomar muito tempo, eu voltei para o médico e falei, doutor, eu não acho esse remédio, não tem como. Ele falou, mas só isso que funciona com o teu pai, não tem outra coisa. Você vai ligar para o doutor Vitor Hugo, lembro desse nome até hoje, o Dr. Vitor Hugo, que ele é chefe da farmácia do INCOR. E você vai pedir o remédio para ele. Tá bom. Cheguei lá, liguei, Dr. Vitor Hugo, não tá em sua reunião, tá de férias, enfim, não conseguia. Nada. Não tinha contato. Até que um dia eu estava ligando, entrou a minha secretária, eu tô lá assim, eu preciso falar com o Dr. Vitor Hugo, do setor de farmácia, aí do INCOR e tal. Aí ela escutou, ela falou assim, você estava querendo falar com o Dr. Vitor Hugo? É ele mesmo. Ele é pai de aluno aqui do Fedasburgo. Nossa, não acredito! Olha que mundo pequeno. Aí eu liguei de novo, falei, fala que é o diretor. Muito mais rapidamente. Quer dizer, uma das situações que me aconteceram, várias, né? Mas isso é muito gratificante. Mas voltando assim para a questão do empreendedorismo, quais são as características que você acha assim que marcantes para que a pessoa seja um empreendedor de sucesso? Eu acho que não é nem características, assim, é você ensinar o aluno a buscar desafios, acreditar que ele consegue vencer todos os desafios que se apresentem para ele. Resiliência. Então. Resiliência, exatamente, essa é a palavra correta. Né? Então, o que você gosta, né? do que você acha que você realmente consegue levar para frente, que você consegue chegar a um determinado resultado. E aí a função do professor, como mediador, é mostrar caminhos. Eu não vou dar respostas para você, não tem respostas prontas. E há uma resistência muito grande dos pais? Dos pais, sim. Dos alunos, nenhuma. Nenhuma. Porque eles adoram quando você lança um determinado desafio que você quer chegar. Vou te dar um exemplo que a gente está construindo lá no externato agora, né? Os alunos dos anos estão construindo uma ponte de macarrão. Aí entra cálculo matemático, cálculo estatístico, de física, né? vários. Tem várias disciplinas. É uma forma de você unir todas as matérias. Exatamente. Num projeto e ali, prático. você está na mão na massa. Mão na massa. Ele tem que construir, ele vai ver caindo, ele vai ver por que não deu certo. Eu estou conversando e está me vindo aqui à mente como era antigamente, que você tinha um grupo pequeno, as escolas não eram como eram hoje, né? Tinha um grupo pequeno em que tinha uma pessoa que falava sobre todas as matérias, ia tendo a experiência da vida, ia andando, né? E mostrando a natureza, falando, não é? Verdade. Era assim antigamente. Então você fala que o mundo acaba sendo cíclico, né? Então voltando. O modelo, exatamente, ele muda. Então, assim, o empreendedor hoje é exatamente isso, é o que aceita desafios. Né? E a inteligência emocional, né, professor? Primeiro lugar. Trazer inteligência emocional para os pais também. O pai ainda acredita, por exemplo, e acho que você também. Sim. Certo? Deixa eu colocar aqui o fogo no parquinho. Momento fogo no parquinho. Por exemplo, eu acho que todo aluno tem que ter uma nota no final do trimestre. Sim, eu sou uma que cobra a nota. Cobro mesmo, faço minha culpa e vou fazer aqui uma meia-culpa com meu filho do meio também, que queria ser professor de matemática. Eu falei, vai ser professor? Não, vai fazer engenharia. Olha só, foi fazer engenharia. Tá certo ou tá errada? Se formou em engenharia e o que ele se formou agora? Professor. Professor de matemática. Ele foi, passou agora em primeiro lugar, Almir. Primeiro lugar ele passou no curso de pedagogia agora. Então,
Realmente é o que você falou, né? Às vezes nós influenciamos, sonhamos para os nossos filhos algo que não é aquilo que eles querem. Não é o que ele né? vai ser feliz. Exatamente. E é o que você falou mesmo, a questão da felicidade, né? Então, Porque eu sempre, principalmente quando é conselheiro de classe, coisas do tipo, né? Que a média é 6, aí o aluno está com média 5,5. Ah, não, ficou com 5,5. Eu pergunto assim, qual é a diferença de um aluno com média 5,5 e um aluno com média 6? Nenhum dos dois está bem. Sim. Estaria bem se tivesse com média 9. Claro, sem dúvida. Né? Então se discute o raso, não se discute efetivamente o que ele deveria estar entregando. E você sabe que, por exemplo, no inglês, quando a gente atua com a metodologia Natural Communicative Approach, que é o método natural de abordagem, que é exatamente isso, é você não ensinar para o aluno, você vai aprender o passado, o futuro, é você trazer a situação Você e fazer o aluno... aprende a falar português assim? Dessa forma não. Você trabalha... aprende a ouvir... É o que eu trabalho em inglês com os alunos, né? E aí, é muito interessante porque muitas vezes os pais comentam comigo que o aluno solta um vocabulário, uma determinada estrutura, por exemplo, let's go, e do nada, né? Mas é porque aquilo já está interiorizado nele. Exatamente. Então, eu acho que a prática, ela faz exatamente isso. Você envolver o aluno na situação é muito mais interessante do que você cobrar uma nota, por exemplo. Né? Você aplicar uma prova onde o aluno vai decorar ali e depois ele esqueceu. Porque você, por exemplo, você está dentro de um laboratório, você está fazendo um determinado projeto que uma equipe está desenvolvendo. Se você fala para o pai, olha, o seu filho aprendeu matemática, física, qual a nota que ele tirou? Não tem nota. É como se a nota fosse, ele disse. Exatamente, entendeu? Ele aprendeu, ele sabe usar, ele, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, nós ainda temos, por exemplo, no curso de Direito, as grandes empresas, as grandes bancas de advocacia, elas procuram as faculdades de ponta, né? Então eu penso que nós estamos ainda naquele meio termo, né? Eu até falei com vocês, a minha filha mais velha, ela se formou em Direito na PUC e trabalhava na Pinheiro Neto. Né? Mas era muito cobrada daí, né? Advogada civil da Pinheiro Neto. Ficou lá, pagaram o mestrado para ela nos Estados Unidos e tal. Ela chegou para mim um dia e falou, pai, posso conversar com você? E lá vem. Tá bom. Não estou feliz. Tá muito pesado. Não é o que eu quero. Tá bom, você quer fazer o quê? Trabalhar com moda. Olha totalmente diferente. Ok. Começou a fazer, fez o negócio, aí ela começou a trabalhar e chamaram ela para trabalhar num departamento que trabalha com válvula cardíaca, não tem nada a ver. Nossa! Estados Unidos, não sei o quê, válvula cardíaca, que ela começou a se aprofundar, eu tenho amigos também que são dessa área, né? E, enfim, né? Esta semana ela chegou para mim, ela se formou em advocacia, e aí ela fez relações internacionais, ela entrou na USP, fez relações internacionais à noite, se formou agora, faz acho que 10 dias. Que bacana. Algo bem similar, né? E aí ela chegou para mim essa semana e falou assim, pais, sabe o que eu vou querer fazer? Falei o quê? Medicina. Meu Deus! Tá de brincadeira, né, meu? Ela tá com 35 anos. Não, mas ainda tá jovem. Tá se descobrindo. Mas, sai da advocacia, mas eu também não sou muito longe disso, né? Que eu queria, no primeiro momento, ser médico também, né? Então tá no sangue, professor, não pode reclamar. Não posso reclamar, mas assim... Numa outra época, se alguém chegasse para você e falasse, eu estou na Pinheiro Neto, você vai largar esse emprego? Não, jamais. É a mesma coisa que... Não, você ia falar que não, e ninguém na família ia ser taxado de louco, né? Como assim? Você vai largar essa estabilidade toda e vai ser infeliz. E hoje não, eles não ligam para a estabilidade, eles ligam realmente para ser feliz. Eu acho que é esse que ainda está sendo realmente o grande confronto de gerações, porque assim, os mais velhos ainda não conseguem chegar com essa visão que os jovens estão tendo. E eles, assim, eles decidem uma determinada coisa, se aquilo realmente para ele é significativo e vai trazer uma felicidade para ele vai largar no meio do caminho. Tanto é que existem pessoas que prestam concurso, ficam um mês. Claro. E não gostaram, saem. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero e sai.
E isso, antigamente, era inconcebível, né? Não. Passei no concurso, vou morrer lá, mas não saiu. Infeliz, E a mesma coisa, se você trouxer aqui para São Caetano, por exemplo, meu pai trabalhou na GM. Então, a GM sempre foi, né, uma empresa... Exatamente. Então, eu lembro que ele ofereceu um trabalho para um primo dele, e na época o primo dele não quis, e ele falou, como você está recusando um trabalho na GM? Pois é. Como que você pode largar essa estabilidade? Então, realmente é isso, né? Essa mudança, né? Esse gap, né? Esse espaço que a gente tem entre as gerações e para que a gente possa ter essa formação do nosso jovem. Professor, trazendo o contraponto, eu queria dizer, como que a gente prepara esses pais? Como a Maria Cristina. Não sou só eu, tem uma turminha comigo. Eu levo gente comigo. Eu acho que aos poucos as coisas estão mudando, né? Porque primeiro eu preciso convencer o meu professor que isso é o caminho. Perfeito. Porque assim, ele precisa acreditar que este tipo de formação vai completar o jovem muito mais do que ele ter 45 aulas por semana, né? Excelente. Então, se ele acreditar nisso, como a gente está recebendo uma nova geração de professores que estão com essa vontade de mudar. Então, toda vez que eles vêm conversar comigo, professor, eu tive uma ideia de fazer. Faz. Depois você vai me contar como foi, porque a gente não tem como fazer medição disso. Sim, né? E até porque eles têm a resposta, né? Eles têm um raciocínio muito rápido e ele fala ali de igual. Eu vejo pelo meu sobrinho, ele fala ali de igual para igual, claro, dentro do nível dele, mas a resposta é ali, é prontinha. E é isso que a gente quer. Né? E tá certo. É verdade. Tendo respeito, o principal é respeito. Faz e vê o que acontece. Você só vai... A gente brinca, você só sabe que a tomada da chave quando você enfia o dedo. Mas é verdade. Então vai aprender, vai pesquisar, ver qual é o melhor caminho. Seja ousado. Exato. Então o professor hoje está meio que apostando isso. Os antigos estão sofrendo ainda, porque tem aquela coisa... Aquela ainda, resistência. da aula tradicional, marcada, né? Então... Os mais velhos são como eu penso, né, de certa forma. Eu consigo olhar a necessidade dessa mudança, mas tem uma certa dificuldade. Ainda fico naquela questão da nota, realmente. Eu sei que o que importa realmente são os projetos, vejo como realmente uma necessidade de se trabalhar um todo, trabalhar as disciplinas num contexto maior, trabalhar startup, que eles tenham um conhecimento maior, mas ainda me pego a nota por conta de que, digamos assim, 50% ainda das empresas, elas querem o melhor ainda. O próprio Enem, né, no Brasil. Sim, a gente tem essa... que não mede isso, né? Exatamente, então é complicado, exatamente. É bem complicado. O Brasil ainda é muito... A educação ela é bastante conservadora, né? Em todos os aspectos. Exatamente. Precisa mudar. Precisa mudar uma série de situações. O Brasil nunca foi muito interessado nisso, né? Então, a educação para a gente sempre foi uma coisa relegada de segundo ficar plano, ali, né? Deixa como tá. Somos revoltados. Mas eu falo assim também, né? Que as pessoas passam a educação muito como uma responsabilidade somente para a escola. E a educação também é em casa. E eu não falo só a educação dos valores morais, eu falo da educação mesmo, de você sentar, você tá junto, discutir política, conversar com o seu filho, participar de momentos de jogos. As pessoas estão muito ligadas no celular e acabam esquecendo assim, de vivenciar esses momentos, que acaba sendo uma construção em músicas, que você também pode estar conversando com o seu filho também. Exatamente. Sabe? Eu fazia muito isso com meu filho, quando a gente saía para escutar, eu colocava Chico, colocava... Exatamente. E eu explicava o que está querendo dizer com aquela música. Você acha que ele está falando de uma mulher? Na verdade, ele está falando da ditadura. Exato. Pô, rapaz, é verdade. Olha, presta atenção. É muito importante. Entendeu? Ele não precisa gostar hoje do Chico, do Caetano, nada mas disso. Mas entender a história. Mas entender exatamente essa linha que se traçou, né? Para que depois ele decida qual é o caminho que ele quer seguir, mas que ele não seja empurrado a seguir um caminho, né? Agora você vê... Eu estou construindo, não sei se vocês chegaram a ver na minha rede social, eu estou responsável aqui em São Paulo pela instalação da primeira escola Eleva do Rio de Janeiro, que é considerado uma das maiores escolas do Brasil, né? Que é do Grupo Eleva, do Grupo Salta. E ela tem toda uma inspiração nas escolas internacionais. Então é um grupo investidor que é o Inspired, que é um grupo britânico,
que eles estão investindo só 100 milhões no Brasil. Nossa! Uau! E a estrutura curricular desta escola, assim, é uma coisa absurda de bom, né? O que eles estão... Assim, ser bilíngue, isso aí já virou tranquilo. Mas eles trabalham oratória, eles trabalham características... É muito importante. O conselheiro, que eles chamam, que é um conselheiro, então ele vai para você e fala assim, vem cá, pelas tuas notas, pelo teu desempenho... Eu acho importantíssimo. A tua carreira está indo para esse lado. Então, esse conselheiro ele começa a atuar a partir do 6º ano. Olha, e é o ponto que é onde eles começam a tomada de decisão. Exatamente. Né? Então, ele começa a ser... tradução literal é conselheiro, né? Ele vai direcionando este aluno, e esse aluno, então... aí vem... A Cris vai entrar em pânico. Ele não tem disciplinas. Ai, meu Deus. Ele tem créditos a cumprir. Ele tem créditos. Então, por exemplo... Se você tem uma característica mais para a área de exatas, vou falar assim para que vocês entendam, né? Que a gente fala em campos de experiência, mas a área de exatas. Certo. Os teus créditos vão estar girando para esta área. Tá. E deixando de lado as outras. Não que eles abandonem, mas não, entendeu? Mas é onde ele tem uma Quando ele faz o crédito, ele avança. Então, assim, não tem ano letivo. É crédito. Cumpriu, avança. Cumpriu, avança. E como que o MEC aceita? O MEC já porque reconheceu? Essa é a minha função. É enganar o MEC. O professor está com abacaxi na mão, eu sinto. Então você estrutura de um tal jeito que aquilo transforma-se num ano letivo. Mas na realidade você está trabalhando créditos. Você está trabalhando com o aluno, cumpra determinadas jornadas. Perfeito. E ele vai se aperfeiçoando cada vez mais naquilo. Vocês sabem, por exemplo, os Estados Unidos, né, que eu também represento aqui uma universidade americana. Você entra na universidade... Uma coisa que eles não entendem. Sim. Você entra na universidade, vai fazer, sei lá, engenharia. Aí você fala, pô, eu não gostei de engenharia, acho que eu vou fazer, sei lá, ciências sociais. Tá bom, só mudar. Aí você fala, não, mas aqui no Brasil tem que fazer vestibular de novo. Tá. Como assim? Mas ele já não está na universidade? Sim, mas... você tem que começar parar o curso e começar. Exatamente. Mas não é só adaptar o currículo, não, aqui é diferente. A gente não consegue entender essa lógica. Não, é como se a gente retroagisse. Exatamente. Né? E aí, licenciado, se forma um engenheiro químico, 5 caras se formam no mesmo ano. Nenhum deles tem o mesmo currículo. São 5 engenheiros químicos com currículos diferentes. Porque o conselheiro, durante a trajetória, foi direcionando essa pessoa. Isso, muito interessante. Exatamente. Então, na hora que ele sai engenheiro químico com habilitação em, sei lá, o quê? Ele é um cara que conhece tudo daquilo. Entendeu? Ele não precisa ser um engenheiro químico generalista. Ele é especializado naquilo. E realmente, os Estados Unidos, ele tem isso, né? Você é especializado em uma coisa, né? Você não faz 20 atividades. Não. Você é bom naquilo que você faz. E, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao final. Tá boa a conversa. Muito. Professor, eu gostaria de encerrar com o senhor criando uma conexão no assunto de hoje entre o podcast e os nossos internautas na área do empreendedorismo da educação. O que a gente pode passar para eles? Eu, novamente, vou meio que me repetir, mas assim, você como pai, como educador, como qualquer pessoa que esteja ligado a um jovem, que esteja ligado a alguém em processo de formação, incentive, não critique. Né? Não existe verdade, existe, na realidade, a vontade desse jovem descobrir o melhor caminho. Então, a nossa função aqui é incentivá-lo, né? E não desanimá-lo. Né? Exato. Porque a gente coloca muitos obstáculos, dizendo, você não vai conseguir, você não tem capacidade, a gente não consegue, a gente não tem dinheiro para isso. O jovem, se ele quer, ele busca soluções que você não nem imaginou. E é verdade, porque eu me lembro de uma viagem que eu fiz com meu sobrinho, com a minha irmã, meu cunhado, e ele queria lá um videogame, e meu cunhado falou, dia tal nós vamos comprar. E aí chegou no dia, ele, a gente já vai comprar? A gente já vai comprar? Não, eu falei que a gente vai comprar hoje. Não, mas a gente já vai comprar? Ele, você é muito chato. Ele falou, não, eu sou persistente e eu quero muito esse jogo. É exatamente isso. Então, a gente respeitando essa vontade, e de novo, né? Deixa seu filho ser feliz. Né? Não imponha absolutamente nada para ele. Ele tem responsabilidade, sim. Ele tem metas a serem atingidas, sim.
mas é da maneira dele. É criar pro mundo, Maria Cristina. Pois é, a grande dificuldade. Corta a coleira, corta, deixa ele embora. O que é muito difícil. Realmente é muito difícil. É verdade, é verdade. Porque a gente quer o melhor, a gente quer como pai e mãe quer... Com certeza. Fazer. Eu tenho, né, meu neto está com 3 anos, está lá na educação infantil e eu falo para minha nora toda hora, larga, deixa ele fazer o que ele precisa. Porque ele já tem as características dele, não tem jeito. É verdade. É verdade. Seguir o próprio caminho. Exatamente. Né? E é complicado, mas a gente chega lá. A gente chega lá. Professor, obrigada por esse bate-papo riquíssimo. Com certeza nós aprendemos muito e tenho certeza que os nossos internautas, os nossos pais conseguiram ampliar um pouco mais o leque, né, em ouvi-lo com a experiência que o senhor tem, que pôde trazer pra gente. Agradeço imensamente a sua vinda aqui ao nosso podcast. Eu fico feliz pelo convite e espero que as pessoas fiquem muito pensativas, né? Com a ideia é sensibilizá-los. Sem dúvida. E agradeço bastante a oportunidade de poder passar um pouquinho dessa experiência que eu estou aí há quase 40 anos já dentro dessa área. Olha! Eu já tomei. É um vencedor. Continuo acreditando demais na educação, Com porque acho que é a única coisa que vai mudar esse país, né? Porque desistir nunca. Não é nunca, né? Porque como eu também falo, só a educação só muda. Não tem. Todos os países do mundo, primeiro mundo, sempre saíram de algum lugar porque investiram na educação. E aqui não pode ser diferente. Exatamente. Obrigada, professora. Muito obrigada. Cris, obrigada pela bancada. Foi uma noite maravilhosa. Sempre muito bom. Amém. Obrigado. E para você, internauta, que quer se conectar e crescer com a rede que mais integra pessoas e empresas, não deixe de curtir inscrever-se no nosso canal, curtir o nosso link e compartilhar com seus amigos, porque com certeza você vai estar passando a informação que todos precisam. E ficamos por aqui no nosso 6º episódio com Educação no Empreendedorismo, porque elas conectam.